Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos dando início à leitura do capítulo 3, Navegando em Águas Turbulentas, da falta de perdão à libertação. Áudio número 12. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ainda que pareça impossível, ela precisa entender que perdoar trará um nível de liberdade para a sua vida jamais experimentado. Ajude a ser livre de todas as mágoas, em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até terem que perdoar algo. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses capítulo 3, do versos 12 ao 14. O Dr. Lloyd Jones nos conta uma história engraçada sobre um padre que, em uma manhã de domingo, foi para o coro de sua igreja e disse as tradicionais palavras: "O Senhor esteja convosco." As pessoas então deveriam responder: "Ele está no meio de nós." Mas nada disseram. O Dr. John prosseguiu: como a nave e o coro, a área da catedral mais próxima do altar, estavam afastadas a certa distância, o padre dependia totalmente do sistema de som. A congregação não ouvira as palavras iniciais porque 2 pequenos fios do microfone estavam desconectados, captando o olhar de outro padre que estava no coro. Ele deu algumas batidas no microfone que segurava com a mão. Ao fazer isso, os 2 fios foram reconectados. E o que ele disse ao outro padre foi transmitido bem alto por todo o santuário. "Tem algum problema com esse microfone?" ele gritou. E as pessoas, com uma resposta decorada, disseram: "Ele está no meio de nós." Essa história é engraçada, mas me fez refletir sobre as emoções mais profundas que podem assaltar nosso espírito e nos afundar em águas turbulentas. Como penso e oro pelas questões abordadas neste livro, meu espírito adquiriu uma grande experiência relacionada ao perdão. Uma profunda revelação espiritual sobre essa única questão poderia mudar as nossas vidas. O inimigo atirará muitas coisas em nós para nos tentar e nos derrubar. Desânimo, medo, vergonha, é uma lista longa. Acredito, porém, que nós simplificamos o inimigo de Jó em termos de perdão. Quando alguém nos fere ou engana, sejamos francos, nós não queremos perdoar. Então, várias vozes internas contribuem para dar asas a essa batalha mental. Isso é um erro, é injusto. Como ela pôde? Você arruinou a minha vida. Eles nem mesmo se desculparam. Se eu perdoar, isso ficará impune. Dentre todas as cartas que recebi de tantas mulheres ao longo dos últimos anos, as mais sérias eram todas relacionadas ao perdão. Muitas vidas foram arruinadas ou ficaram estacionadas por causa da falta de perdão de alguém. Contudo, não acredito em perdão fácil e barato. Um vislumbre da cruz de Cristo e fica evidente que comprar nosso perdão custou a ele tudo o que tinha. O verdadeiro perdão tem de valer. Quando com um sorriso amarelo dizemos: "Tá bom, vamos esquecer tudo", ou quando mentimos dizendo: "Não posso esquecer, mas perdoo em nome de Jesus", não estamos levando a Bíblia em consideração. Então, o que é o verdadeiro perdão? Falta de perdão igual rebelião. Muitas pessoas alegam que se recusam a perdoar porque não sentem que perdoam. Entretanto, o perdão genuíno normalmente não envolve emoção. Na maioria das vezes, perdoar significa ajustar nossa vontade e nossos sentimentos para se alinharem à vontade de Deus, como um ato de obediência. Recusar perdão, seja a nós mesmos ou a outra pessoa, nos coloca em rebelião direta contra Deus. Isso soa estranho para você? Espero que sim. Falta de perdão mutila o corpo de Cristo e cede espaço significativo ao inimigo. Homens sobem ao púlpito todos os dias cheios de amargura em seu coração e mesmo assim querem saber para onde foi a alegria do sacerdócio.
Trabalhar em tempo integral no sacerdócio é um chamado e não uma encenação. Apenas a submissão ao Espírito Santo pode mudar um coração teimoso. Rosalind, em sua autobiografia, rememorou a própria incapacidade de perdoar que manteve por anos enquanto era missionária na China. Robert Morgan reconta a história dela. Era uma raiva interna que ela abrigava contra alguém que tinha feito muito mal a ela e ao seu marido Jonathan. Foi uma ferida grave, sobre a qual o casal nunca mais voltou a falar. Mas enquanto Jonathan parecia ter perdoado facilmente o malfeitor, Rosalind se recusava a fazer o mesmo. Por mais de um ano, ela não conversava e nem cumprimentava aquelas pessoas que viviam perto deles na estação missionária na China. Passaram-se 4 anos sem que a questão fosse resolvida e até certo ponto for esquecida. Certo dia, os Gofford viajavam de trem para participar de um encontro religioso realizado em algum lugar na China, a família então de Rosalind e Robert. Há meses, Rosalind tinha certa impotência em sua vida cristã e no ministério, e em sua cabine de trem ela inclinou a cabeça e implorou a Deus para que fosse tomada pelo Espírito Santo. Inconfundivelmente clara a voz interior disse: escreva para aquele por quem sentia ódio e rancor, e peça perdão pela forma como tem tratado. Minha alma inteira clamou nunca. Mais uma vez orei como antes e de novo, e a voz interior falou tão claramente quanto antes, e novamente eu clamei de todo o coração: nunca, jamais, eu jamais o perdoarei. Quando pela 3ª vez isso se repetiu, dei um pulo e disse para mim mesma: desisto, pois nunca, nunca perdoarei. No dia seguinte, Rosalind estava lendo para as crianças. O texto era uma passagem sobre um homem preso em uma jaula que gemia. Entristeci o espírito e ele se foi. Provoquei a ira de Deus e ele me deixou. Instantaneamente ela foi tomada por uma terrível convicção e por 2 dias e 2 noites sentiu-se terrivelmente desesperada. Por fim, tarde da noite, conversando com um colega missionário que era viúvo, Rosalind explodiu em soluços e lhe contou a história toda. Mas, senhora Rosalind, disse, você está disposta a escrever a carta? Depois de um longo silêncio, ela respondeu, sim. Então escreva a carta de uma vez. Rosalind deu um pulo, correu para dentro de casa e escreveu algumas linhas como um humilde pedido de desculpas por suas atitudes, sem fazer qualquer referência às atitudes dele. E assim a alegria e a paz voltaram à sua vida cristã. Desde aquela época, escreveu Rosalind em sua autobiografia, nunca mais me atrevi a não perdoar. Uau! No próximo capítulo, no próximo áudio, nós vamos continuar fazendo essa leitura, mas eu gostaria de enfatizar algo que muitos têm se falado, mas a gente percebe que ainda pouco tem se vivido. Perdão é uma decisão. Eu não vou sentir a necessidade de perdoar. Eu jamais sentirei necessidade de perdoar o meu agressor, aquele que me magoou, me ofendeu, me injustiçou, aquele que me feriu, aquele que me danificou de alguma forma. Seja a minha integridade, seja o meu caráter, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, enfim, financeiramente, o que quer que seja, quem quer que seja o agressor que te magoou, você nunca vai sentir a necessidade de perdoar. Porque, na verdade, é necessário que você tome uma decisão. E essa decisão vai te levar a um nível de libertação que você jamais experimentou. É preciso decidir perdoar o nosso agressor, aquele que nos causou dano, dor, mal. É preciso decidir perdoar e ficar firme nesse processo de decisão. Não recuar o pé, não voltar atrás, mas se manter firme no Senhor, que é Ele que nos capacita, segundo a palavra de Deus, escrita em Colossenses 3, 12 e 14. O amor é o elo perfeito. Revista-se de amor. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que uns tiverem contra os outros. Isso é perdão. Perdoe como o Senhor te perdoou. E Jesus, quando Ele te perdoou na cruz, Ele sabia tudo o que você ia fazer enquanto pecador. E Ele te perdoou antes mesmo de você se arrepender.
O perdão não significa que a outra face agressora vai ser munido de arrependimento. Pode ser que sim, pode ser que não. O Senhor sabe como trabalhar em cada história, em cada indivíduo, e não cabe a nós dizer como Deus trabalha, mas o perdão serve para mim ser então liberta de toda a prisão que eu possa estar encarcerada emocionalmente. Independente do agressor se arrepender, independente dele também me pedir perdão, eu decido perdoar, porque esse é o testemunho e o exemplo que Cristo nos deixou. E sendo assim, ainda que seja difícil, doloroso, é uma decisão racional, tomada através da fé, da cruz em Cristo, da palavra que nos foi pregada. E por amor a Jesus, e por obediência a esse Deus que morreu em meu lugar, eu decido então perdoar, e eu então sou livre. E quem me capacita a perdoar é o Espírito Santo, porque eu não tenho capacidade de perdoar, humanamente falando, mas o Espírito Santo que nos outorga esse amor, que é o elo entre nós e o Senhor. Ele nos capacita a viver essa plenitude do perdão. Então busque dele, para que você possa perdoar e ser perdoada também por Deus. E para que você possa caminhar em novidade de vida, virar essa página, que ela não vai mais te trazer dor, porque quando nós perdoamos, a dor é cicatrizada como uma ferida. Cicatriza, a dor para. E esse é o poder maravilhoso do Senhor a respeito do perdão. Ele nos limpa de toda a dor e nos faz caminhar em uma nova vida. Você não vai esquecer, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso que te aconteceu não vai mais doer. Porque Deus é poderoso para curar todos os traumas, todas as dores, todas as agruras do seu coração. Seja livre, decida perdoar, em nome de Jesus. Um grande beijo e até o próximo áudio.